Boa noite a todos, esse é mais um vídeo do Projeto Gambaro. Hoje eu vou falar sobre a procrastinação. Eu estou um tempo prometendo fazer um vídeo a respeito disso e tentar aqui pôr as coisas que eu considero importante falar a respeito, né? Primeiro de tudo, para que se pode falar a respeito da procrastinação, é que todo mundo procrastina. A única diferença mesmo é que algumas pessoas levam mais tempo para perceber e sair dela do que outras. E às vezes a gente fica numa rotina de trabalho meio workaholic, com muitas tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, e acho que por causa disso a gente está fazendo muita coisa. E também não é bem por aí. É muito por causa da procrastinação e por causa também de desorganização e falta de foco. E outro caso que acontece bastante a procrastinação é quando você tem uma tarefa para ser entregue com um prazo longo. Tipo um trabalho de escola, de faculdade, que você tem que entregar tipo, daqui a um mês e pouco, e você vai deixando para fazer em cima da hora. E o que acontece com isso? Por causa da distância do objetivo final, a gente diminui a importância daquilo. Aí quando a gente conforme vai chegando perto da data, vai começando a crescer a importância para a gente daquilo, e quando a gente percebe já está tarde demais. E tem alguns estudos que dizem que uma boa parte da procrastinação tem influência da nossa genética. Isso eu já não tenho tanta certeza, assim. Mas, de qualquer forma, eu vejo a procrastinação como sendo uma fuga. Seja por medo, por você estar infeliz, ou porque você está tenso e, consequentemente, está cansado, ou simplesmente por birra, assim, coisa simples. Você não está querendo fazer um negócio porque está de saco cheio. Então, como funciona isso? A parte do medo, né? Você está com medo de não conseguir fazer aquela tarefa. Você tem um desafio à frente, você está inseguro se vai conseguir ou não, se vai ficar bom do jeito como você gostaria ou não. E você acaba convenientemente arrumando uma desculpa para não fazer aquilo e procrastinando, vai empurrando com a barriga. Outra coisa que causa bastante procrastinação, tá infeliz. Às vezes você tem que fazer um negócio, mas aquilo não é muito o que você quer para sua vida. Vamos supor, em questão de trabalho, você está numa carreira que não é bem o que você quer, ou você já está de saco cheio dela, ou está querendo mudar de áreas e não está podendo. Aí você não consegue se sentir animado para fazer aquela tarefa e vai empurrando com a barriga, vai inventando distrações. Ou você pode simplesmente estar cansado, você está numa rotina de trabalho muito pesada há bastante tempo e não consegue. Chega uma hora assim que simplesmente dormir algumas horas à noite não é o suficiente para você descansar. Pode até descansar a parte física, mas seu emocional, seu mental fica no saco. E daí você simplesmente não consegue focar naquilo que você quer e começa a se distrair. E o último caso que eu citei aqui, por birra. Você simplesmente não quer fazer aquilo. Por exemplo, na escola, quando você é adolescente, por exemplo. Você tem um trabalho para fazer e você não está nem um pouco afim de fazer aquele trabalho, e por birra você vai distraindo e não está muito pensando nas consequências daquilo. Então assim, essas são algumas coisas, né? Dá para citar vários motivos que levam a gente a procrastinar, mas eu acho que esses assim são os que mais se destacam. E como que a gente pode resolver isso? Como contornar isso, né? Assim, se você passa a ter uma rotina, isso é algo bom, por causa que com o foco você consegue se procrastinar um pouco menos. Mas nem sempre ter uma rotina ajuda, porque às vezes a procrastinação faz parte da sua rotina. Um exemplo, você tem o hábito de chegar no seu escritório lá na empresa e abrir todas as redes sociais e checar o que falaram, o que rolou durante a noite quando você dormia. E você acaba perdendo uma horinha ali do seu dia, ou às vezes até mais, procrastinando, e isso faz meio que parte da sua rotina. Então nem sempre ter rotina é uma coisa que ajuda contra a procrastinação. Então assim, pessoas que, como eu falei no início, tem pessoas que procrastinam e conseguem perceber isso e fugir dela, se livrar dela mais rápido, e outras que têm isso quase como uma compulsão, de passar mais tempo procrastinando do que fazendo as coisas que deveriam. Então essas pessoas que têm maior nível de procrastinação, elas têm algumas características assim, que destacam-se, que é impulsividade, indisciplina, ter uma certa aversão à rotina, desorganização, e descompasso
entre intenção e ação, que é basicamente assim, quer fazer uma coisa, está querendo uma coisa, mas está fazendo outra. É assim, não que uma pessoa que procrastina tem todas essas, mas essas são algumas características que dá para começar a notar assim. Então vou falar aqui algumas técnicas que eu conheço, e não é bem técnicas, são umas dicas que eu vejo que eu faço comigo que ajuda a lidar com a procrastinação. Eu vejo quando você está numa dessas situações que eu falei acima, de que causa a gente ter certas fugas, que eu vejo procrastinação como um desvio do seu foco, né? Você arrumar uma distração. Então, o mais difícil de você sair do hábito de distração é você dar o primeiro passo em direção àquilo que você precisa fazer. Então, vamos supor, você tem que lavar a louça. Só que tem um monte de louça e você não está nem um pouco afim de lavar ela. Então, você pega e lava uma colher, lava um copo. O mais difícil é você ter essa ação, o início da tarefa. É mais difícil você começar a lavar o primeiro copo do que você lavar todo o resto da louça. Então, às vezes você tem uma certa força, você entra um gás, você fala, vou fazer essa tarefa por 2 minutos. Se em 2 minutos eu ainda não tiver nem um pouco afim de fazer ela, beleza, aí eu paro. Aí você começa, porque muitas vezes só de você ter esse hábito de começar, você vê que o negócio vai desandar. Isso é uma das coisas que pega, assim. Então, quando eu não estou nem um pouco querendo fazer aquele negócio, eu penso, bom, eu vou fazer uns 2, 3 minutos aqui e ver o que eu sinto depois disso. E muitas vezes resolve. Outra coisa que é meio que um truque, assim, que é você procrastinar a procrastinação. Você basicamente fala assim, putz, eu quero ir jogar um joguinho e não quero ir fazer aquela tarefa que eu tenho aqui pra fazer. Ele fala, beleza, então eu vou jogar um joguinho daqui a pouco. Primeiro vou fazer tal coisa. E vai lá e mata uma coisinha que você tem que fazer, uma das suas metas do dia, assim. Então você pega uma tarefa grande, divide em várias tarefas pequenas e fala, beleza, antes de eu ir me distrair com o joguinho, eu vou pelo menos fazer isso aqui. Daí escolhe uma coisinha pequena para fazer. Aí faz, daí fala, beleza, consegui fazer essa, foi rápido, vou fazer mais outra aqui. Vou fazer mais outra aqui. Daí quando você vai ver, você acabou fazendo. Ou pelo menos fez uma parte, então sua procrastinação não vai te atrapalhar tanto. E tem um negócio que o Gabriel Goff falou, que eu achei muito legal, eu comecei a fazer também, que funciona muito bem, que é assim. Geralmente quando você procrastina, você começa fazendo as coisas fáceis e vai deixando a mais difícil para o final. E eles sugerem fazer o oposto, pegar a sua tarefa mais difícil e pôr na frente. Por quê? Você ainda não está cansado. Você está com gás ainda para fazer aquilo. Então você pega o seu mais difícil e faz. Aí quando você fez aquilo, você já vai estar um pouco mais cansado. Daí você vai fazendo as tarefas mais difíceis. Quando você já estiver bem cansado, vai ter sobrado só coisinhas fáceis para você fazer. Então você vai ver assim, putz, eu fiz o mais difícil agora. Vai ser um pouco mais difícil de você falar, beleza, eu vou me distrair. E mesmo que você vai se distrair, pelo menos a parte mais difícil você já fez. Daí quando você voltar, só tem umas coisinhas simples que você consegue resolver. Então essa é uma outra dica que eu acho que é bem valiosa, assim, de pegar e pôr a coisa mais difícil no topo da lista para fazer. E um caso assim que eu acho que é meio que extremista, né? Mas que tem situações que é importante fazer isso, principalmente quando você está muito atrasado com alguma coisa que você precisa entregar, é você remover qualquer tipo de distração que você pode ter. Então, por exemplo, você tem uma tarefa para executar, no meu caso, programador, eu tenho que programar um negócio assim urgente, eu não posso ter distrações naquilo. Fecho tudo quanto é rede social, desligo o celular, põe uma música calma e aí não tem nada, inclusive no ambiente, procuro ficar num lugar calmo, né? Daí não tem nada em volta que vá me distrair. Então, eu consigo manter meu foco mais aprofundado, sem ter a bip do celular visando toda hora que eu recebo mensagem, ou ter outras abas no navegador que de vez em quando vou dar uma olhada se vou querer ver. Enfim, tirar toda qualquer coisa que pode vir a me distrair. E tem uma outra técnica que eu vejo bastante gente falando, que é questão de você fazer um negócio de recompensa. A gente herdou muitas características dos animais, então adestramento, igual o adestramento que você faz com o cachorro, funciona com nós também. Isso eu não gosto muito, mas funciona muito bem. Que é, por exemplo, cada meta que você cumpre, você se dá uma recompensa.
por exemplo, você trabalha no escritório e fala, beleza, se eu conseguir fazer tal meta aqui até a hora do almoço, no almoço eu vou me comprar um sorvete, por exemplo, assim. Ou coisinhas mais simples. Se eu conseguir me focar aqui por 20 minutos, sem me distrair com nada, conseguir focar e dar desempenho, dar resultado nesses 20 minutos, eu vou parar 10 minutos para fazer aquele negócio que eu estou querendo. E com isso você vai meio que se adestrando, você faz alguma coisa, aí se você fizer bem feito, você ganha uma recompensa. E se você não fizer, você deixa de ganhar recompensa como se fosse uma punição. É bem parecido com o que você faz quando você vai adestrar um cachorro, por exemplo. Se ele vai cumprir o comando que você deu, você vai lá dar um biscoitinho para ele. É uma forma meio chata, né? Porque eu acredito que seja mais legal você conseguir se disciplinar sem depender de um adestramento, porque o adestramento é meio limitante. Mas tem situações que o caso está tão extremo que pode ser que ajude. Enfim, falei aqui de algumas coisas que eu já testei, e funciona e dá pra fazer, para você diminuir a procrastinação. Mas uma coisa que eu queria salientar aqui, assim, às vezes a gente encara a procrastinação como só uma necessidade que a gente está tendo de tirar um pouco o foco daquilo que a gente está fazendo, porque a gente está cansado mesmo. Então, por exemplo, você trabalha por umas 8 horas seguidas, ninguém consegue trabalhar 8 horas seguidas e continuar focado. Aí depois disso você ainda quer continuar focado, é muito difícil. Mas aí, então você começa a querer se distrair. Aí fica uma bagunça, porque você está querendo se distrair, mas ao mesmo tempo você não está querendo se distrair, você fica em conflito e acaba ficando tenso, e você tende a se cansar mais ainda. Então, é bom entender um pouco a situação que você está, se você está numa situação que você está vendo que está muito difícil se focar, você está querendo muito partir para alguma distração, para e observa, você está realmente indo porque você está de saco cheio de fazer negócio ou porque você realmente está cansado? Porque se você estiver cansado mesmo, vá e descanse, ou vá se distrair, ou vá fazer alguma coisa, mas faz completamente aquilo, sem ficar com culpa ou com cobrança para voltar a fazer o que estava fazendo antes. Porque aí você consegue descansar de fato, e daí quando você volta com um desempenho bem diferente, um desempenho bem maior. Então esse é um ponto que eu queria deixar um pouco mais claro aqui, porque eu acho que eu não deixei no início do vídeo. Bom, é isso, falei bastante coisa aqui, e eu acredito que daria para falar bem mais, se fosse aprofundar mesmo nos assuntos, mas pela duração do vídeo eu acho que não compensa. Então é isso, coloca aí nos comentários quem tiver alguma dica que eu não falei aqui, ou se já tiver experimentado alguma dessas coisas e quiser dar alguma observação a mais, ou dizer o seu resultado aí, a experiência de vocês vai ser bem legal. Então é isso, obrigado para quem assistiu, e estarei de volta aí amanhã com outro assunto. Obrigado e até mais.